Já imaginou o que aconteceria se o teto de um avião simplesmente se rasgasse no meio do voo? Ou como duas aeronaves poderiam colidir em uma pista de aeroporto na Espanha? No vídeo de hoje vamos explorar alguns dos desastres aéreos mais assustadores que vão te deixar sem palavras. Número 1. Aloha Flight 243. Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines estava se preparando para decolar do aeroporto de Kahului, em Maui, no Havaí. A bordo estavam 5 tripulantes e 95 passageiros. A decolagem estava programada para as 13 horas e 30 minutos, com destino a Honolulu. Antes da partida, os inspetores de aviação realizaram verificações detalhadas na aeronave, liberando-a para o voo sem problemas aparentes. No entanto, ao atingir 24 mil pés de altitude, uma falha catastrófica no sistema de pressurização fez com que o teto da aeronave se rasgasse violentamente. No início, o piloto pensou que se tratava de um problema menor, mas em questão de segundos, a fuselagem se abriu, expondo a cabine ao ambiente externo. A descompressão foi tão intensa que alguns passageiros foram ejetados para o céu aberto. Apesar dos danos severos, o piloto conseguiu manter o controle da aeronave. Com habilidade e extrema calma, ele enfrentou fortes ventos e turbulências até conseguir pousar de emergência no aeroporto de Kahului. Milagrosamente, a maioria das pessoas a bordo sobreviveu. No entanto, o incidente resultou na morte de uma comissária de bordo e deixou 7 outros ocupantes gravemente feridos. Esse caso se tornou um dos mais importantes da história da aviação, evidenciando os perigos estruturais das cabines pressurizadas e levando a mudanças significativas nos protocolos de segurança aérea. Número 2. O mistério do avião em chamas. Recentemente, uma foto chocante viralizou nas redes sociais, mostrando o interior de uma cabine de avião tomada pelas chamas. O fogo parecia concentrado na parte central, próximo aos assentos, deixando muitos se perguntando: essa imagem está relacionada ao recente acidente aéreo em Gato, no Brasil? O incidente aconteceu em uma cidade turística bastante popular e gerou diversas especulações. Se você souber mais detalhes sobre essa história, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Número 3. O desastre no aeroporto de Tenerife. No dia 27 de março de 1977, aconteceu o acidente aéreo mais mortal da história da aviação comercial, envolvendo duas aeronaves Boeing 747, no aeroporto de Los Rodeos, localizado na ilha de Tenerife, na Espanha. Esse trágico evento resultou na morte de 585 pessoas e deixou uma marca permanente nos protocolos de segurança da aviação mundial. A tragédia ocorreu quando 2 aviões gigantes, um da Pan American Airways e outro da KLM Royal Dutch Airlines, acabaram na mesma pista durante um momento de extrema confusão e perigo. O aeroporto estava operando sob condições climáticas adversas, com um nevoeiro denso cobrindo a pista e reduzindo drasticamente a visibilidade dos pilotos e controladores de tráfego aéreo. O Boeing 747 da Pan Am, que havia pousado anteriormente, estava taxiando pela pista em busca de um local seguro para aguardar instruções. Ao mesmo tempo, o Boeing 747 da KLM estava posicionado para a decolagem. Infelizmente, uma falha de comunicação crítica ocorreu entre os controladores de voo e os pilotos da KLM. Devido a um mal-entendido, os pilotos da KLM acreditaram erroneamente que tinham autorização para decolar, enquanto o avião da Pan Am ainda estava na pista. Quando o avião da KLM começou a acelerar para a decolagem, os pilotos da Pan Am avistaram a outra aeronave saindo da neblina e tentaram desesperadamente desviar para evitar o impacto. No entanto, era tarde demais. A aeronave da KLM colidiu diretamente com o avião da Pan Am, causando uma explosão massiva e um incêndio devastador. O fogo consumiu rapidamente os 2 aviões, resultando em uma das maiores perdas de vidas na história da aviação. A investigação concluiu que a tragédia foi causada por uma combinação de fatores, incluindo más condições climáticas, falhas na comunicação e decisões equivocadas da tripulação. Como consequência desse desastre, os procedimentos de comunicação entre pilotos e torres de controle foram reformulados, introduzindo um sistema mais claro e padronizado de frases e comandos para evitar confusões. Esse acidente se tornou um marco na segurança da aviação,
levando a mudanças essenciais que ajudaram a prevenir futuros desastres causados por falhas de comunicação. Número 4. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. No dia 8 de março de 2014, um dos maiores mistérios da aviação moderna começou a se desenrolar quando o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu sem deixar vestígios durante um voo entre Kuala Lumpur, na Malásia, e Pequim, na China. A bordo estavam 240 passageiros e tripulantes, que nunca mais foram vistos. A aeronave, um Boeing 777, decolou normalmente e seguiu seu trajeto sem aparentes problemas. Durante os primeiros minutos de voo, os pilotos mantiveram contato regular com a torre de controle, e a comunicação parecia ocorrer dentro dos padrões. No entanto, menos de uma hora depois da decolagem, algo inesperado aconteceu. A aeronave perdeu contato com os radares civis e desapareceu completamente dos monitores de controle de tráfego aéreo. Enquanto autoridades tentavam entender o que havia ocorrido, investigações revelaram que o avião mudou drasticamente de rota, desviando-se completamente de seu percurso original. Em vez de seguir para o norte em direção à China, o Boeing 777 fez uma curva inesperada para o oeste e continuou voando por várias horas sobre o Oceano Índico, sem que ninguém soubesse o motivo. A última localização confirmada da aeronave foi detectada por satélites, que registraram uma série de sinais indicando que o avião continuou voando por pelo menos 7 horas antes de desaparecer completamente. As buscas começaram imediatamente, mobilizando equipes de resgate internacionais e utilizando algumas das tecnologias mais avançadas do mundo. No entanto, apesar de esforços massivos, os destroços da aeronave nunca foram completamente localizados. Ao longo dos anos, diversos fragmentos do avião foram encontrados em praias da África e de ilhas do Oceano Índico, confirmando que o voo MH370 caiu no mar. No entanto, a causa exata do desaparecimento ainda permanece um mistério, gerando inúmeras teorias que vão desde falha mecânica e incêndio até hipóteses de sequestro, sabotagem ou até mesmo um ato intencional do piloto. O desaparecimento do MH370 se tornou um dos maiores enigmas da aviação e levou a mudanças significativas nas operações de rastreamento de voos comerciais. Como resultado da tragédia, novos sistemas de monitoramento por satélite foram desenvolvidos para garantir que aeronaves permaneçam visíveis durante todo o percurso, reduzindo as chances de um avião simplesmente sumir sem explicação. Mesmo após uma década de buscas, as famílias das vítimas ainda aguardam respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu naquela noite, tornando o voo NH370 um dos maiores mistérios da história da aviação. Número 5. O desastre do voo 587 da American Airlines. No dia 12 de novembro de 2001, um dos piores acidentes aéreos da história dos Estados Unidos ocorreu quando o voo 587 da American Airlines caiu poucos minutos após decolar do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. O desastre resultou na morte de todas as 260 pessoas a bordo, além de vítimas no solo. A aeronave, um Airbus A300, tinha como destino a República Dominicana e enfrentou uma situação inesperada logo após deixar o aeroporto. Poucos minutos depois da decolagem, enquanto o avião ganhava altitude, ele encontrou uma forte turbulência gerada pela passagem de outra aeronave, um Boeing 747 da Japan Airlines, que havia decolado pouco antes. A turbulência causou instabilidade na aeronave, e o copiloto, tentando corrigir a trajetória, aplicou forças excessivas nos pedais do leme, uma parte essencial da cauda do avião. Isso fez com que o estabilizador vertical, um dos principais componentes da estrutura da aeronave, se desprendesse do avião, tornando a situação irreversível. Sem o controle adequado, o avião entrou em uma espiral descontrolada e caiu em um bairro residencial no Queens, em Nova York. O impacto destruiu várias casas, matando também 5 pessoas em solo. A investigação revelou que o treinamento da tripulação não preparava adequadamente os pilotos para lidar com esse tipo de turbulência severa, o que contribuiu para a tragédia. Esse acidente se tornou um dos mais letais da história da aviação norte-americana e levou a mudanças importantes nos procedimentos de treinamento dos pilotos,
especialmente no uso do leme em situações extremas. Número 6. O acidente do voo 123 da Japan Airlines. No dia 12 de agosto de 1985, o voo 123 da Japan Airlines se tornou protagonista de um dos acidentes mais mortais da aviação mundial. O Boeing 747 estava em uma rota doméstica entre Tóquio e Osaka, transportando um total de 524 ocupantes, entre passageiros e tripulantes. A tragédia começou apenas 12 minutos após a decolagem do aeroporto de Haneda, quando uma falha mecânica catastrófica causou uma descompressão explosiva na parte traseira da fuselagem. Essa falha teve origem em um reparo mal feito realizado anos antes, após um incidente anterior com a aeronave. A força da descompressão arrancou completamente o estabilizador vertical, uma peça essencial para o controle da aeronave, e também danificou severamente os sistemas hidráulicos do avião. Sem esses sistemas, os pilotos perderam quase toda a capacidade de controlar o voo, restando-lhes apenas pequenas manobras utilizando os motores. Apesar dos enormes desafios, os pilotos lutaram bravamente por mais de 30 minutos, tentando manter o avião no ar e buscar um pouso de emergência. No entanto, sem a capacidade de realizar curvas ou estabilizar o Boeing 747 de forma eficaz, a aeronave seguiu um curso descontrolado até colidir com o Monte Takamagahara, em uma região montanhosa remota. O impacto destruiu a aeronave quase completamente, resultando na morte de 520 pessoas. Apenas 4 passageiros sobreviveram, sendo encontrados gravemente feridos entre os destroços. Esse acidente se tornou um dos piores da história da aviação. Não apenas pelo número de vítimas, mas também pela negligência nos reparos da aeronave, que foram apontados como a principal causa da tragédia. Após a investigação, a Japan Airlines e a fabricante Boeing implementaram mudanças drásticas em suas inspeções e padrões de manutenção para evitar que falhas como essa voltassem a ocorrer. Número 7. A colisão aérea sobre Sharkey-Dadri. No dia 12 de novembro de 1996, um dos mais devastadores desastres da aviação ocorreu quando 2 aviões comerciais colidiram no ar sobre a cidade de Sharkey-Dadri, na Índia. O impacto entre as aeronaves resultou na morte de 349 pessoas, tornando-se um dos piores acidentes aéreos do mundo em número de vítimas fatais. O primeiro avião envolvido no acidente era um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines, que havia acabado de decolar do aeroporto internacional Indira Gandhi, em Nova Delhi, com destino a Dhahran, na Arábia Saudita. A outra aeronave era um Ilyushin Il-76 da Kazakhstan Airlines, que estava em procedimento de descida para pousar no mesmo aeroporto. O desastre aconteceu devido a falhas na comunicação entre os pilotos e os controladores de tráfego aéreo. O Boeing 747 havia recebido autorização para subir até uma altitude específica, enquanto o Il-76 deveria descer para uma altitude diferente. No entanto, por erro da tripulação cazaque, a aeronave desceu além do permitido, entrando diretamente na rota do Boeing 747. A colisão foi devastadora. As asas e a fuselagem das aeronaves foram destruídas instantaneamente, fazendo com que os aviões perdessem o controle e caíssem em pedaços no solo. Nenhuma das 349 pessoas a bordo das 2 aeronaves sobreviveu. A investigação revelou que a Kazakhstan Airlines não utilizava inglês como idioma principal para a comunicação, o que pode ter causado mal-entendidos críticos durante as instruções da torre de controle. Além disso, a ausência de um sistema de alerta de tráfego e evasão de colisão, conhecido como TCAS, nos aviões contribuiu para a tragédia. Após esse acidente, regulamentos internacionais tornaram obrigatório o uso do TCAS em aeronaves comerciais, além de reforçar a necessidade do inglês como idioma padrão na comunicação entre pilotos e torres de controle em todo o mundo. Número 8. O desastre do voo 981 da Turkish Airlines. No dia 3 de março de 1974, o voo 981 da Turkish Airlines sofreu um acidente devastador logo após decolar do aeroporto de Orly, em Paris, na França. A tragédia resultou na morte de 346 pessoas, tornando-se um dos acidentes aéreos mais fatais da época. A aeronave envolvida era um McDonnell Douglas DC-10, um modelo relativamente novo na época, equipado com uma grande porta de carga traseira.
No entanto, essa porta tinha um defeito de design crítico que já havia sido identificado em incidentes anteriores, mas que não havia sido corrigido adequadamente. Pouco depois da decolagem, enquanto o avião subia para sua altitude de cruzeiro, a porta do compartimento de carga se abriu repentinamente devido a uma falha no mecanismo de travamento. Esse incidente provocou uma descompressão explosiva dentro da cabine, criando uma diferença brutal de pressão entre o interior e o exterior da aeronave. A força da descompressão foi tão extrema que o piso da cabine acima do compartimento de carga colapsou, rompendo diversos cabos essenciais para o controle do avião. Sem esses cabos, os pilotos perderam completamente a capacidade de comandar a aeronave, tornando impossível estabilizá-la ou conduzi-la de volta para um pouso de emergência. O avião mergulhou em uma queda incontrolável e se chocou contra a floresta de Ermenonville, localizada a aproximadamente 70 quilômetros de Paris. O impacto foi tão violento que a aeronave foi completamente destruída e não houve sobreviventes. Após as investigações, foi descoberto que a falha na porta de carga já havia sido identificada anteriormente, mas as medidas corretivas recomendadas não foram totalmente implementadas pela companhia aérea e pela fabricante do avião. Como consequência dessa tragédia, foram impostas mudanças drásticas no projeto do DC-10, incluindo um novo sistema de travamento para portas de carga e melhorias na segurança estrutural da aeronave. O desastre do voo 981 serviu como um alerta para a indústria da aviação, demonstrando os riscos de negligenciar problemas técnicos e reforçando a necessidade de inspeções rigorosas para garantir a segurança dos passageiros. Número 9. O incêndio no voo 163 da Saudi Arabian Airlines. No dia 19 de agosto de 1980, um dos acidentes aéreos mais impactantes da história da aviação ocorreu com o voo 163 da Saudi Arabian Airlines. A aeronave, um Lockheed L-1000 e 11 Tristar, pegou fogo logo após decolar do Aeroporto Internacional de Riad, na Arábia Saudita, resultando na morte de todas as 301 pessoas a bordo. A tragédia começou poucos minutos após a decolagem, quando um incêndio começou na parte traseira da aeronave, dentro do compartimento de carga. Acredita-se que a causa do fogo tenha sido um fogareiro superaquecido, que entrou em combustão e espalhou rapidamente chamas e fumaça pela cabine. Ao perceber a situação, os pilotos decidiram retornar ao aeroporto para tentar um pouso de emergência. Durante o voo de volta, a fumaça tóxica tomou conta da cabine, dificultando a visibilidade e tornando o ambiente inabitável para os passageiros e tripulantes. Mesmo assim, a tripulação conseguiu pousar com sucesso no aeroporto de origem. No entanto, um erro fatal ocorreu após o pouso. Por razões desconhecidas, a evacuação do avião foi severamente atrasada. As portas não foram abertas imediatamente e os passageiros permaneceram presos dentro da aeronave, enquanto o fogo continuava se alastrando. Os bombeiros conseguiram conter as chamas no exterior, mas quando finalmente abriram a fuselagem, todas as 301 pessoas a bordo já haviam falecido devido à inalação de fumaça e calor extremo. A investigação revelou que, embora os pilotos tenham seguido os protocolos corretos para pouso de emergência, houve falhas significativas no processo de evacuação. Além disso, descobriu-se que o avião não possuía um sistema de combate a incêndios eficiente dentro do compartimento de carga, o que permitiu que as chamas se espalhassem rapidamente sem controle. Esse desastre levou a uma série de mudanças na aviação, incluindo novos padrões para sistemas de detecção e supressão de incêndios em compartimentos de carga. Além disso, os procedimentos de evacuação foram revisados globalmente para garantir que, em situações de emergência, as portas sejam abertas imediatamente após o pouso. A tragédia do voo 163 é um lembrete impactante da importância de protocolos de segurança eficientes e da necessidade de ação rápida em momentos de crise. Número 10. O desastre no show aéreo de Ramstein. No dia 28 de agosto de 1988, um evento trágico ocorreu durante o Ramstein Air Show, um dos maiores espetáculos aéreos da Europa, realizado na base aérea de Ramstein, na Alemanha Ocidental. O acidente envolveu a equipe de acrobacias Frecce Tricolori, da Força Aérea Italiana, e resultou na morte de 67 pessoas, além de ferimentos em mais de 300. A equipe Frecce Tricolori era conhecida por suas acrobacias impressionantes e, naquele dia, estavam executando uma manobra complexa chamada Coração Perfurado.
Nessa formação, dois grupos de aviões desenham um coração no céu, enquanto uma terceira aeronave cruza o centro da figura em alta velocidade. No entanto, um erro de cálculo levou a uma tragédia. O avião que deveria atravessar o coração colidiu com outras duas aeronaves no meio do trajeto. A colisão causou uma explosão catastrófica no ar, destruindo os aviões envolvidos e espalhando destroços flamejantes pela pista e pelo público. Os três pilotos envolvidos na colisão morreram instantaneamente, sendo que um deles não conseguiu ejetar a tempo. O impacto dos destroços foi devastador para a plateia. Muitos espectadores foram atingidos pelos pedaços em chamas das aeronaves, resultando em inúmeras queimaduras graves e ferimentos fatais. O caos no local foi assustador. As equipes de resgate foram imediatamente acionadas, mas o número de feridos era tão alto que os hospitais da região ficaram sobrecarregados. O desastre também gerou trauma psicológico entre os sobreviventes e testemunhas do acidente. Após essa tragédia, novas regulamentações foram implementadas para shows aéreos. A distância entre a plateia e as acrobacias foi significativamente aumentada e manobras de alto risco foram proibidas em áreas densamente povoadas. O desastre de Ramstein continua sendo um marco trágico na história dos eventos aéreos, servindo como um lembrete dos riscos inerentes a exibições de alta velocidade e manobras arriscadas. Número 11. O desastre na Golden West Sport Aviation Show. Em 24 de setembro de 1972, um grave acidente ocorreu durante a Golden West Sport Aviation Show, um evento de aviação em Sacramento, Califórnia. O piloto Richard Bingham, a bordo de um caça Canadair Sabre Mark V, não conseguiu realizar a decolagem corretamente. A aeronave subiu muito rapidamente e perdeu sustentação, entrando em stall. Sem controle, o avião caiu em um morro próximo. Atingiu uma cerca e explodiu em chamas. Os destroços atingiram um carro em movimento e uma sorveteria lotada de famílias. O impacto matou 22 pessoas, incluindo uma criança de 8 anos que perdeu quase toda a família no acidente. O piloto sobreviveu, mas foi duramente criticado por erros cometidos durante o voo. O desastre levou a discussões sobre a necessidade de regulamentações mais rigorosas para garantir a segurança em eventos de acrobacias aéreas. Número 12. O desastre no Campeonato Nacional de Corridas Aéreas de Reno. Em 16 de setembro de 2011, as tradicionais corridas aéreas de Reno, nos Estados Unidos, foram palco de um dos piores desastres da história dos eventos aeronáuticos. O piloto veterano Jimmy Leeward pilotava um North American P-50 e um D-Mustang altamente modificado chamado Galloping Ghost. Durante uma manobra a mais de 640 km por hora, um problema mecânico fez com que o avião subisse abruptamente, expondo o piloto a forças gravitacionais extremas. Leeward perdeu a consciência e o avião mergulhou direto na área da plateia. O impacto resultou na morte do piloto e de outras 11 pessoas, além de ferir 69 espectadores. Após esse desastre, novas normas de segurança foram implementadas nas corridas aéreas para aumentar a distância entre as aeronaves e o público. Número 13. O desastre do Paris Air Show. Em 3 de junho de 1973, um acidente catastrófico ocorreu durante a Paris Air Show, um dos eventos aeronáuticos mais prestigiados do mundo. O Tupolev Tu-144, um avião supersônico soviético rival do Concorde, realizava uma exibição para demonstrar sua capacidade quando os pilotos tentaram uma manobra agressiva demais. A aeronave entrou em stall, perdeu sustentação e começou a cair. No meio da descida, o avião se desintegrou no ar, espalhando destroços sobre uma vila próxima. 6 tripulantes morreram, além de 8 pessoas no solo. O desastre gerou grande desconfiança sobre o Tu-144, contribuindo para o fracasso comercial da aeronave. Número 14. O desastre no show aéreo das Ilhas Canárias. Em 18 de abril de 1984, um acidente trágico ocorreu durante um show aéreo no aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha. O evento reunia milhares de espectadores para assistir às acrobacias da equipe de aviação nacional da Espanha. No entanto, durante a decolagem, um dos pilotos perdeu o controle da aeronave, que não conseguiu ganhar altitude suficiente. O avião caiu na pista, deslizou por aproximadamente 100 metros e colidiu com uma barreira de madeira antes de atingir parte da plateia.
O impacto gerou pânico, levando espectadores a correr desesperadamente para se proteger. O piloto e 4 pessoas no solo morreram instantaneamente, enquanto outras 14 ficaram feridas, algumas com queimaduras graves. Esse acidente reforçou a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas em eventos aéreos, incluindo regras mais rígidas para a distância entre a pista e o público. Número 15. O desastre na Bartlesville Biplane Exposition. No dia 2 de junho de 1996, uma tragédia aconteceu durante a Bartlesville Biplane Exposition, um evento tradicional de aviação em Oklahoma, nos Estados Unidos. 2 aeronaves biplanas realizavam uma manobra de pouso em formação quando, por um erro de cálculo, suas asas se tocaram no ar. Ambas as aeronaves perderam o controle imediatamente. Um dos aviões caiu em uma área arborizada próxima, explodindo em chamas, enquanto o outro colidiu com um campo aberto perto da pista de pouso. O impacto foi fatal para os 4 ocupantes dos aviões. Esse desastre destacou os perigos das formações muito próximas durante pousos e levou a mudanças nos protocolos de segurança para esse tipo de exibição aérea. Número 16. O desastre no show aéreo de Sknyliv. O desastre aéreo de Sknyliv, ocorrido em 27 de julho de 2002 na Ucrânia, é considerado o pior acidente em um show aéreo da história. Durante uma apresentação para cerca de 10.000 espectadores, um caça Sukhoi Su-20 e 7 realizava uma manobra de baixa altitude quando o piloto perdeu o controle da aeronave. Os 2 tripulantes conseguiram ejetar segundos antes do impacto, mas o avião deslizou pela pista, atingiu várias aeronaves estacionadas e explodiu diante da multidão. 77 pessoas morreram, incluindo 28 crianças, e mais de 500 ficaram feridas. O caos no local dificultou o resgate, aumentando ainda mais o número de vítimas. Os pilotos foram considerados culpados por negligência e condenados à prisão. Esse desastre resultou em mudanças globais nas normas de segurança para apresentações aéreas, proibindo manobras de alto risco em baixa altitude próximas ao público. E assim concluímos nossa lista com 20 dos desastres aéreos mais chocantes da história. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Agora me conta, qual desses casos mais te impressionou? Deixe seu comentário abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!